Em meio a esse momento conturbado que atravessamos, muita gente está tendo que conviver com problemas de ansiedade e depressão. Inclusive, acredito muito fortemente que provavelmente você que me assiste deva ter conhecimento de algum familiar ou outro conhecido que também esteja enfrentando esses problemas. Isso se não for o caso de que você mesmo esteja tendo que lidar com essa situação aí atualmente. Sendo assim, eu me senti no dever de produzir essa videoaula, já que recentemente eu encontrei um aplicativo que acho que será de muita qualidade, acho que ele me surpreendeu positivamente e acredito que ele será um grande aliado para conseguirmos fortalecer essa questão da saúde mental através do uso desse aplicativo. E aí, se você ficou interessado, quer saber mais a respeito, eu te convido então a acompanhar essa videoaula que começa agora. Olá, seja bem-vindo, eu sou Roger Guimarães e este vídeo faz parte da playlist de dicas para smartphone, lugar por onde tento compartilhar com vocês dicas que possam enriquecer a sua experiência no uso de seu celular, ok? A gente vai começar falando sobre o nome deste aplicativo que chama-se Singulo. Estou deixando inclusive o nome sendo listado aí na tela do vídeo. Quanto ao Singulo, ele é um aplicativo que encontra-se disponível para ser baixado nas duas principais lojas de aplicativos, ou seja, tanto pela loja de aplicativos da Apple, que é a App Store, tanto também pela loja de aplicativos da Google, que é a Play Store. Este aplicativo pertence à categoria Freemium. Para quem não está muito habituado com essa terminologia, significa, em outros termos, que este aplicativo tem boa parte de seus recursos podendo ser acessados de forma gratuita, sem envolvimento de custos, mas não a totalidade do aplicativo. Então existem recursos nele que são exclusivos para quem opta por fazer a assinatura do programa, ou seja, paga para tê-lo disponível para utilização. Ainda assim, devo ressaltar que mesmo para aqueles que queiram fazer uso somente dos recursos das funcionalidades gratuitas do programa, ainda assim você vai ter aí uma ampla possibilidade de uso das ferramentas que o programa Singulo disponibiliza, ok? Então aí a gente vai começar fazendo o seguinte. Neste momento eu vou deixando aí disponível o card, que é aquele izinho de informação que fica disponível na parte de cima do lado direito da tela do vídeo, onde eu falo com maiores detalhes sobre como manipular a loja de aplicativos do celular. Mas desde já eu vou dar uma repassada mais simples e aqui na verdade então é o seguinte, eu vou entrar na loja de aplicativos, que é a Play Store. Lá naquela parte de cima eu toco onde nós temos a possibilidade de fazer a pesquisa, e então eu vou digitar o nome do aplicativo. Então é C de casa, I de igreja, N de navio, G de gato, U de uva, L de leite, O de ovo. Singulo. E aí então a gente toca na lupinha que confirma a realização da pesquisa. Neste momento, então você vai ter localizado o aplicativo, verifique bem aqui a carinha do mesmo, qual que é o ícone que o representa. E aí, aqui no meu caso, perceba que o botãozinho que está com a cor verde, ele está me exibindo a mensagem abrir, justamente porque já tenho este aplicativo instalado aqui no meu celular. Se este não for o seu caso, em vez de abrir, teremos a exibição da palavra instalar. E aí, é aquela história de sempre, para executar a instalação, você tem que neste momento estar conectado à internet. Essa conexão ela pode ser tanto feita através de uma rede de dados móveis como também via rede Wi-Fi, mas preferencialmente a gente sempre vai deixar aquela recomendação de que você faça a instalação do aplicativo quando estiver conectado junto a uma rede Wi-Fi, ok? Então eu vou sair daqui e aí agora a gente vai para a etapa que é de navegação por dentro do aplicativo, combinado? Então para a gente abrir o programa eu vou tocar sobre o ícone que faz a representação do mesmo e aí então a gente entra no programa. Importante dizer que este programa ele tem uma dependência de conexão com a internet para que ele funcione de modo adequado. Então veja só, de forma proposital eu vou interromper aqui a conexão com a internet e veja só qual é a tela que ele vai me apresentar. Olha lá, seu celular está sem conexão com a internet no momento, verifique e tente novamente. Então, diferente de outros aplicativos que eu já mostrei,
aqui nas videoaulas do canal, este obrigatoriamente necessita de conexão com a internet. Independente que ela seja feita por meio de dados móveis ou via Wi-Fi, mas toda vez que você tentar fazer uso do aplicativo, mas não estiver conectado à internet, é aquela telinha que será exibida no aplicativo. Dito essa primeira informação, outra informação que também é importante de se passar é de que este aplicativo ele obrigatoriamente vai necessitar da criação de uma conta de usuário junto ao programa. Então perceba que aqui na tela ele está neste primeiro momento aqui trocando as telas e passando algumas informações básicas. Essas inclusive elas vão dar um norte das principais ferramentas que são oferecidas dentro do aplicativo. Então depois aí se você estiver fazendo a instalação do aplicativo eu recomendo que você também leia com calma essas instruções que estão sendo passadas. Aqui eu vou pular as mesmas tocando sobre o botão azul que tem a instrução continuar. E aqui ele então acaba mostrando que a gente tem a necessidade de fazer o vínculo de um e-mail que você já tem aí criado junto ao programa Símbolo para fazer a criação da conta de usuário que você vai utilizar sempre que fazer o uso do aplicativo. E neste ponto nós temos então duas formas principais de seguir. Na primeira delas, você pode vincular, se você estiver fazendo uso de um celular que seja Android, o Gmail que você já tem vinculado ao seu celular ao aplicativo Símbolo. Se por sua vez você estiver utilizando um iPhone, você também pode vincular o seu e-mail, que provavelmente seja de domínio iCloud, junto à conta que será criada de usuário dentro do aplicativo Símbolo. Por esses caminhos, eles são mais simples. E aí eu deixo a recomendação que você siga por essas opções se você tem mais dificuldade na lida com o celular. A gente tem também, para aqueles que de repente não se sintam muito confortáveis de seguir por esse caminho, a possibilidade de fazer o vínculo de um e-mail qualquer que seja de sua preferência de forma manual. Mas desde já eu acabo deixando aí o aviso de que para quem não tem tanta intimidade com a tecnologia, por este modo você pode encontrar mais dificuldade, mas nada impede que você também peça auxílio de alguém aí de sua proximidade que tenha um pouco mais de intimidade com essa questão de tecnologia. Vou acelerar este processo porque eu já tinha feito o cadastro de um e-mail e aí como eu saí propositalmente do programa para mostrar essa opção, eu vou fazer essa reconexão rapidamente para dar sequência ao vídeo, ok? E aí quando você estiver dentro do programa pela primeira vez, na verdade, você provavelmente começará vendo algo diferente do que está sendo mostrado neste momento em minha tela. Isto porque, na verdade, quando a gente ingressa para o programa, a primeira coisa que ele nos pede é fazer uma autoavaliação. Desde já, você já percebeu que eu percorri um caminho e eu já deixo isso salientado de que as autoavaliações dentro do programa poderão ser refeitas ao longo do tempo, justamente para que a gente consiga dar maiores informações ao programa para que ele avalie como está sendo o nosso progresso, ok? Então, eu vou acessar aqui o caminho para fazer a autoavaliação, vou fazer o preenchimento de algumas respostas daquilo que está me sendo questionado, só para dar uma base geral de quais são as opções e depois eu vou acelerar o vídeo para que a gente não perca tempo com toda essa resposta que eu estarei passando para o programa. E aí, então eu vou tocar aqui para refazer, então essa aqui será a minha segunda autoavaliação, no botãozinho azul que tem ali um símbolo de mais e o dizer fazer nova autoavaliação. Então veja bem, quando eu toco sobre ele, eu sou direcionado para essa tela de autoavaliação. Nesta tela de autoavaliação, sempre vai funcionar da seguinte forma. Percebam que para cada pergunta, nós teremos uma sequência de bolinhas e essa sequência de bolinhas é como se fosse uma escala que começa do lado esquerdo de muito, vai chegar no neutro quando está no meio do caminho e no outro lado muito novamente. Mas daí você está se perguntando o que significa esse muito da esquerda e esse muito da direita. Aí você vai ver que em cada um desses pontinhos nós teremos do lado esquerdo uma parte, do lado direito o oposto. Então veja que a primeira pergunta está me dizendo assim, sobre o meu comportamento. Se eu me considero pessimista, eu vou estar colocando aquela bolinha ali. Se eu for uma pessoa que se considera extremamente pessimista. Agora, se eu me considerar uma pessoa extremamente otimista, eu posso colocar naquela última bolinha à direita. Eu me considero uma pessoa neste quesito neutra. Nem muito pessimista e nem muito otimista. Então eu posso colocar aqui no meio. E assim a gente vai seguir
respondendo cada uma das perguntas que se seguirem aqui abaixo. Então, desmotivado do lado esquerdo ou motivado do lado direito? E aí eu acho que eu posso me colocar aqui neste pontinho, porque eu estou bem mais próximo do motivado do que do desmotivado. E assim eu irei seguindo por aqui. Então aí daqui em diante eu vou acelerar a fluidez do vídeo para que a gente não se prenda muito à explicação de como estar preenchendo essa autoavaliação, que depois eu peço que você faça com bastante calma e honestidade, porque essas informações elas serão de extrema utilidade para o programa indicar o caminho necessário para as melhorias de pontos que necessitam de cuidados e que foram observados pelo programa, ok? Então a gente já volta logo logo. Chegou ao final da sua autoavaliação, então aí a gente tem esse botãozinho azul que tem aí o dizer finalizar a autoavaliação, nós tocamos sobre ele. E logo que a gente toca sobre este botão, ele retorna então para a gente um resultado este que tem uma pontuação gerada automaticamente pelo programa Singulo, com base nas respostas que foram fornecidas aí por você. Nesta pontuação, que varia de 0 a 10, ela representa o quão bem equilibrado você está, então é lógico que o resultado mais esperado seja o mais próximo possível de 10, e o pior possível seria aquele com o valor em 0. Além disso, ele também procura fazer um destacamento um pouco mais abaixo dos traços que ele considera em nossa personalidade que sejam favoráveis, e também a mesma coisa relacionado aos traços prejudiciais, ou seja, aqueles que ele considera que são pontos de atenção e que necessitam de melhoria, que a gente tem que tentar trabalhar melhor ao longo do tempo. E aí a explicação aqui é a seguinte: tanto para traços favoráveis quanto para traços prejudiciais. Veja que logo abaixo de traços favoráveis nós temos aqui o dizer que informa quanto mais melhor, ou seja, quanto mais próximo ele estiver da direita, melhor é aquela característica que está sendo descrita. Do mesmo modo funciona também para os traços prejudiciais, então quanto mais, pior, ou seja, quanto mais a gente tiver uma característica mais próxima da direita, mais ela está sendo prejudicial. Aqui de todas as minhas características, aquela que está sendo listada como a que eu tenho que ter como maior ponto de atenção é o medo. E por fim, a gente chega numa parte que ainda vai lhe trazer uma análise completa. Eu não sei como será a sua experiência diante da autoavaliação que vai ser gerada pelo aplicativo, mas posso falar por mim que, quanto à minha primeira autoavaliação, quando ali com calma, eu achei que muitas das coisas que foram ditas pelo aplicativo realmente batiam com aquilo que penso sobre mim. E aí, muito bem. Aí a gente tem aquela setinha lá na parte de cima do lado esquerdo, que aponta para fora. E aí a gente consegue sair daquela parte. Então aqui você já está vendo, inclusive, que está sendo mostrado um gráfico. Eu não vou focar muito nele neste momento, porque aqui daí na verdade eu vou agora dar uma visão rápida das demais ferramentas que nós temos à disposição, e depois eu falo de forma um pouquinho mais específica sobre cada uma das alternativas, ok? Então eu quero que neste momento você tenha atenção na parte inferior da nossa tela. E aí a gente vai perceber o seguinte, que nós temos um total de 6 campos que contêm as opções principais. Então, da esquerda para a direita, a gente começa com a opção de sessões. Perceba que eu toquei lá sobre este primeiro ícone que está posicionado do lado esquerdo e ele passou a ficar colorido. E além de ficar colorido, ele também passou a exibir a palavra que representa esta parte, que é então a aba de sessões. Depois de sessões, nós temos diário, depois de diário, SOS, depois autoavaliação, menu e a estrelinha. Então, o que a gente tem que ter como ponto de atenção aqui? Nas abas Sessões e SOS são as abas em que vocês vão conseguir encontrar efetivamente a proposição que o programa vai nos passar do que podemos fazer para lidar com determinado tipo de problema. Com a diferença de que na aba Sessões a gente vai trabalhar ali os nossos pontos de melhoria dentro do longo prazo, e já em contrapartida, na aba SOS, esta é uma aba mais emergencial. De repente você bateu o carro, de repente você brigou com alguém da sua família, de repente você brigou com alguém no trabalho, ou podem acontecer diversas outras coisas que te tiram daquele ponto de equilíbrio natural. E isso a gente considera, portanto, que seja uma situação mais emergencial. Então, quando for esse o caso, você pode vir aqui nessa aba de SOS, e aí a gente vai ter ali várias especificidades.
Um local aqui direcionado para o coronavírus, outro para quando você estiver ansioso ou quando estiver estressado, irritado. Então aqui você verifica com calma quais são as opções propostas pelo programa para encontrar aquela que melhor se adequar com este momento de necessidade de tratativa de algum estado específico, ok? E aí, das outras opções, outra que eu peço aí que você tenha bastante atenção é neste ícone da estrelinha. Então quando eu toco sobre ele, ele mostra para mim aqui um informe dizendo símbolo Premium. Símbolo Premium, em outras palavras, significa que é a versão paga do aplicativo. Então ele está dizendo aqui que você ainda tem a opção de experimentar de forma gratuita por 7 dias. Mas cuidado com isso daqui, porque se você ativar essa opção e passar do período de 7 dias e você se esquecer, se você já tiver algum tipo de cartão de crédito, alguma informação vinculada à loja de aplicativos do seu celular, muito provavelmente já será gerado aí uma cobrança de forma automática. Então veja que ainda assim, nesse momento, se você tocou aqui sem querer, você já poderia tocar no X e a tela já se fecharia. Mas se eu tocar sobre a palavra símbolo ou sobre premium, ou, enfim, em cada uma dessas partes aqui da frase, ele me leva para uma tela seguinte que já diz quais são os benefícios que você pode ter acesso se realmente quiser optar por fazer esse teste e prosseguir. E além de também frisar aí sobre os benefícios, ele também acaba dizendo o valor que você vai ter que investir para ter acesso a esses benefícios exclusivos. Na data de gravação desse vídeo, como vocês podem comprovar, a anualidade dessa versão paga do programa está saindo pelo valor de R$ 199,90. Então, se você quer ter acesso somente àquilo que está sendo oferecido de forma gratuita pelo programa, basta que você toque aqui no X. Então, eu estou saindo daquela mensagem. Se está aparecendo a frase lá embaixo, símbolo Premium, experimente 7 dias grátis, eu toco sobre o X e aquela opção da estrelinha é recolhida e você vai seguir tendo acesso somente aí aos benefícios gratuitos. Aí, muito bem. Então, voltando aqui para a aba de sessões. Ok, Roger, mas como é que eu vou identificar quando é que um recurso que estiver me sendo oferecido ele será gratuito ou pago? Veja que outra que eu ainda nem comecei a fazer, de eventos marcantes para baixo, então está dizendo aqui, como dissolver essas memórias grátis, abaixo. Depois a mesma coisa no tópico 5, a sombra, rumo ao desconhecido e grátis. E aí perceba que daqui, dos 6 para baixo, está vendo que daí tem a descrição, vergonha e timidez, as pessoas como ameaça e apareceu aquela esteirinha e premium. Então aqui, se eu tocar sobre aquela atividade, que é a atividade paga, ele vai me mostrar aquela tela que me leva ao caminho de contratação, caso eu queira prosseguir. Mas se não for o caso, se você tocou por engano, basta tocar sobre o X e aquela tela ela é desfeita. Então é importante a gente fazer um seguinte adendo com relação a essa aba de sessões dentro do programa. Das opções gratuitas que a gente acaba buscando para serem oferecidas e utilizadas dentro do programa símbolo, é a que de fato menos vai oferecer opções de uso. Então realmente aqui as opções elas acabam por ser bem escassas quanto a essa quantidade e definitivamente das abas que eu vou recomendar para vocês é a que menos a gente vai tirar proveito. De verdade eu considero que as que serão mais proveitosas são justamente as abas Diário e a aba SOS. Então, com relação à aba Diário, tentando resumir aí qual que é o objetivo proposto, é fazer com que a gente se force a fazer uma autoavaliação de como foi o nosso dia. Isso, de certo modo, contribui para que a gente consiga aprimorar o nosso desenvolvimento pessoal. E de que forma que isso é feito? Então, eu não vou me estender muito para que a gente não prolongue demais essa videoaula. Então, na parte superior nós temos as opções Hoje, Diário e Análise. Na opção Diário a gente vai poder depois acompanhar ao longo do tempo aquilo que a gente vai poder produzir nos preenchimentos aí, principalmente da opção Hoje, e também na Análise a gente consegue ter aí um gráfico estatístico que busca avaliar se a gente está conseguindo obter uma melhora desde que começamos a fazer uso do aplicativo ou não, mas vamos focar portanto aqui nessa opção Hoje. Então ela já começa em seu topo com a pergunta como foi o seu dia. E a gente identifica aqui uma grande sequência de carinhas, justamente como uma forma de que você então faça uma autoavaliação e responda como você se sente. Se você ao final do seu dia se sente cansado, se você se sente triste ou feliz. Seguindo, rodando aqui a tela um pouco mais para baixo, a gente sempre terá à disposição uma sugestão dada pelo aplicativo de alguma técnica que você pode fazer para buscar a melhoria. E o principal, que considero eu, um espaço reservado mais abaixo, onde você terá que fazer a resposta das 3 perguntas, que são: o que te fez bem, o que te fez mal
e o que você aprendeu hoje, ou seja, aquilo que você tirou de lição. Parece algo sem muita importância, mas quando você para analisar sobre essas questões, você acaba sendo forçado a trabalhar pontos positivos, trabalhar a sua gratidão por aquilo que você está conquistando de positivo. Assim como força você a também fazer uma análise mais detalhada e tentar tirar lições de todas as experiências que você teve ao longo desse dia, ok? Então, na aba diário, essas informações elas são importantes e quanto mais, à medida do possível, você conseguir manter uma frequência de preenchimento dessas informações ao longo do tempo, melhor, porque estará forçando o seu aprimoramento de desenvolvimento pessoal. E por fim, retornando aqui à aba de SOS, que eu já tinha mostrado rapidamente aí um pouco mais atrás no vídeo, é onde a gente vai ter em abundância a maior quantidade de conteúdo oferecido pelo aplicativo de forma gratuita. Então, conforme eu já tinha salientado, a gente vai ter aqui à disposição diversas opções. Você vai buscar por aquela que mais estiver indo de encontro com aquilo que você se sente, se de repente você se sente estressado, ansioso, irritado, abalado. E vamos então fazer aqui um exemplo com a opção inseguro. Quando eu toco sobre esta opção, depois que o aplicativo carregar a página seguinte, a gente vai verificar e é muito simples. Nós teremos aqui uma possibilidade de navegar de cima para baixo na tela ou vice-versa. E aí a gente vai ter cada uma das técnicas sendo propostas com uma breve descrição na parte mais abaixo de cada um desses quadradinhos. E na parte esquerda superior de cada uma dessas imagens, nós teremos o informe já antecipando se a técnica ela está disponível para utilização de forma gratuita ou paga. Então, todas aquelas que estiverem com este informe grátis não terão custo algum pela sua utilização. E por sua vez, aquelas que estiverem aí com a descrição premium, se você tocar nelas, você acabará tendo a exibição daquela janela que estará oferecendo aí a modalidade paga. E eu já expliquei como você faz para recusar e retornar. E aqui, de fato, se você analisar com mais calma, você vai ver que temos muito conteúdo gratuito, muitas técnicas diferentes que você vai poder fazer uso da leitura, que você vai poder escutar através de áudios e que certamente poderão agregar muito aí ao final do seu dia, ok? Então, das opções principais, embora eu não tenha esgotado a possibilidade de todas, eu acho que com o que foi passado até aqui você já consegue ter uma navegação e um uso proveitoso do aplicativo sem ter a necessidade de estar envolvendo investimento, ou seja, tendo custos pela utilização do aplicativo. E ainda assim, acho que, pelo menos minha modesta opinião, sendo possível que você ainda consiga obter muitos benefícios com o uso regular, com o uso frequente do aplicativo. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica construtiva, não deixe de colocar aí nos comentários e interagir aí com a gente. Mais uma vez, como de costume, é sempre um prazer de minha parte poder produzir conteúdo aí. Espero que esse conteúdo, sobretudo, ele seja proveitoso, ele possa ajudar você ou algum outro conhecido aí de seu círculo social. Agradeço mais uma vez pela presença e a gente então se reencontra numa próxima videoaula. Até mais!